Olá, caros alunos, como é que estão? Todos estão bem? Espero que sim. Estamos aqui para continuar nossas videoaulas, continuando tratando sobre as regras de acentuação gráfica, e hoje vamos tratar sobre as regras especiais de acentuação gráfica, beleza? Então vamos cá tratar sobre os hiatos. O que são hiatos? Hiatos vocês certamente estão recordados que são quando duas vogais estão juntas e elas se separam, porque cada um tem o seu som, beleza? É diferente de tongo quando você tem uma vogal e você tem uma semivogal. O hiato são duas vogais, cada um com o seu som. Alguns hiatos, eles precisam ser acentuados, né? Por exemplo, a palavra raízes. Raiz, você vê que tem duas vogais, né? O A e o I. E aí, por que é que a palavra raízes e a palavra egoísta, por exemplo, elas são acentuadas? Por quê? Porque o I e o U, quando eles estão só, né, na sílaba, ou então seguido de S também, pode ser seguido de S, ele deve ser acentuado, o I e o U, beleza? Então, eles devem ser acentuados, obrigatoriamente tem que ser acentuado. Então, aí só para fortalecer o conceito. Acentua-se as letras I e U quando sozinhas ou acompanhadas de S. Então, raízes, né? Aqui, ó. Separar aqui, raízes. Separo, egoísta. Não esqueçam. I e U acompanhado ou não de S. Ok? Miúdo, ó. Miúdo, pessoal. Saída. Poderia colocar saúde e outro. Beleza? Então, nessa circunstância aí, nessas circunstâncias aqui, nessas palavras aqui, devem ser acentuados. Beleza? Os hiatos. Os hiatos também devem ser acentuados também quando ele estiver sozinho, for uma palavra oxítona, ele está sozinho e acompanhando o digitongo, né? Por exemplo, vamos classificar primeiro. Vamos ler a classificação para a gente consolidar o que eu falei aqui. Acentua-se o I e o U do hiato quando for oxítona. O que são oxítonas? Vocês estão lembrados, né? A sílaba tônica é a última. Precedida de ditongo, seguida ou não de S. Então, por exemplo, a palavra Piauí, né? Piauí, você vê o quê? Separa o pi ao i. Ou seja, aqui você tem o ao, o ditongo e o i. Aqui é um oxítona, né? O i aqui, ele tá com um hiato aqui, né? Se separando aqui do ditongo, né? E aqui T e U, T e U I. É uma palavra tão difícil que até que a gente erra, porque não é uma palavra muito comum, não é verdade? Certamente, existem poucas palavras que entram nessas daqui, nessa categoria aqui, nessa definição aqui, nessa regra. Todavia, nós temos que dizer para vocês terem ciência da existência dessa regra, beleza? Mas são raríssimas as palavras. Mas entendeu isso aí? Ou seja, o e o I, quando eles são oxítonas, e eles vêm depois de tom, beleza? Eles devem ser acentuados. Mais uma vez, quero dizer... outra coisa também, ele pode estar seguido ou não de S também. Por exemplo, T e o is. No caso, ele podia ter o S aqui, ó. Não coloquei aqui, beleza? Mas T e o I. Tem o is, ou seja, no plural. Aqui também poderia estar também. Continuaria recebendo acento. Beleza? Eu acho que ficou claro. Essa daqui é uma regra um pouquinho complexa, porque na verdade não tem muitos exemplos de palavras que entram nessa categoria, mas a gente precisa estar mostrando para vocês. Eu agora vou apagar o quadro e vou mostrar outra etapa aqui que tem a ver com um pouco do hiato. Sim, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, né, da nossa aula. Nós estávamos falando sobre os hiatos, eu separei para ficar mais claro para vocês, para ficar mais didático. Eu coloquei os hiatos ali que devem ser acentuados, beleza? Agora eu vou colocar aqueles que não devem ser acentuados. Então, qual é que não deve ser acentuado? Por exemplo, as letras I e U, quando elas forem seguidas de NH.
Lógico que essas palavras rainha, unha, moinho, dificilmente alguém iria acentuá-las. Muito difícil. Mas é importante salientar que existe essa regra. Ou seja, qual é a regra que existe? Que o I e o U, quando forem seguidos de NH, elas não devem ser acentuadas. Beleza? Então aí, só fortalecendo, rainha, unha, moinho, campainha, campainha no caso aqui, ó, seguida de, ó, NH, ó, seguida de NH, unha, NH, ó, NH, ou seja, não devem ser acentuadas, beleza? Então, ficou claro isso aí? Outro também que não deve ser acentuado é quando você tem também o I e o U e ele for seguido de um ditongo decrescente. Né? Ditongo decrescente, certamente vocês estão lembrados que são aqueles ditongos em que a vogal vem na frente e a semivogal vem depois, né? Ou seja, do mais alto, do mais forte para o mais baixo. Então aí, por exemplo, feiura, feiura. Então aqui, ó, o ditongo, até separei aqui para ficar melhor para vocês. Feiura. Então aqui você tem o ditongo, né, decrescente, e tem o U ali que está sozinho. Taoísmo. Também no caso pode ser seguido também de S. Beleza? Taoísmo. Então aqui entra naquela mesma regra que eu falei há pouco, né? No pedaço anterior, que seguindo ou não de S. Beleza? Pode estar o I pode estar sozinho, ou então está seguido de S. Beleza? Então, taoísmo, feiura. Então aqui, só aqui que eu não separei, mas aqui, ó, feiura, está sozinho. Então nesse caso aqui, também, só aqui, ó. Aqui, só aqui que estava errado, aqui, ó. Estava errado ali, estava parecendo que estava assim, marquei o I, é um I, viu? Eu estava errado ali, viu? Desculpa aí esse equívoco aí. Então aí, no caso, vocês já estão cientes, beleza? Então, não deve ser acentuado, beleza? Então a gente vai dar um pedacinho, a gente vai em pedaços curtos, porque para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso. E aí a gente vai dar prosseguimento ao outro braço da aula daqui a pouco.